Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação conosco, sempre através do Facebook e também através do Sicom, onde você entra em contato com eles lá também e manda sugestões de pauta. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Sempre um prazer tê-lo conosco, Rubens. Obrigado, Querela, nossos telespectadores. Hoje as questões que nós vamos discutir aqui parecem ser muito importantes, não só para a região, mas principalmente para a nossa cidade de Santos. O nosso convidado, Sérgio Aquino, já esteve conosco aqui em outras oportunidades, é consultor portuário, ele muito tem a nos acrescentar e nós vamos aqui tirar do Sérgio, que é um especialista em porto, especialista portuário, vai poder dar essa dimensão, o que o porto realmente é importante para a nossa cidade e para o cidadão. Sérgio, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, Zé Roberto. Rubens, é um privilégio estar aqui de novo para um bate-papo gostoso da cidade, do Porto, e tem tudo a ver com condomínio, porque o Porto moderno, na verdade, é um condomínio, é um sistema condominial de vários arrendatários com um síndico que é a administração do Porto. E já vou logo começar por aqui, eu acho que a ideia do cidadão santista é interpretar o Porto. Nós sabemos que o Porto de Santos é o maior do hemisfério sul. Hemisfério sul, exatamente. É o maior do hemisfério sul. Bom, mas o que isso eficazmente e efetivamente traz de benefício para o cidadão santista? Será que ele tem essa noção que isso realmente está ou tem uma falha de gestão nesse caminho? Olha, Zé Alberto, existe um problema muito sério de conscientização da população em relação à importância do porto e a necessidade de aproximar o porto com a cidade e com a administração local. Quando nós estávamos lá na prefeitura, os estudos demonstravam que cerca de 65% da economia da cidade de Santos está ligada diretamente ao que a gente chama de complexo portuário. Porque não é só o porto, a área da Codesp, mas são as atividades que estão dentro da área do porto organizado e que estão no entorno. São os terminais retroportuários, os transportadores, agentes marítimos, despachantes, todas as atividades que estão ligadas ao chamado complexo portuário. E isso é extremamente importante. A cidade, então, depende disso para fomentar as outras atividades. Infelizmente, nem a população e nem os formadores de opinião têm essa consciência clara. E como que a gente sabe que não tem? Porque não lutam por uma administração local, pela regionalização da administração, e não lutam para ter efetivamente o porto como um porto da cidade e da região, como é no mundo inteiro. Os grandes portos do mundo são administrados pelos municípios e pelos estados. Não existe, Zé Roberto, não existe nenhum grande porto do mundo que seja considerado eficiente que esteja sob a administração do governo central, né? Por exemplo, quando a gente fala do Porto de Roterdã, o maior da Europa, que já foi durante muito tempo o maior do mundo. Hoje ele não é o maior porque os asiáticos ocuparam o lugar. Mas o maior porto da Europa, Roterdã, 70% do controle acionário do porto é do município, 30% é do governo da Holanda. E ele é administrado localmente agora, sem interferência política partidária. A administração tem que ser profissionalizada e local. E tem que gerar lucro e tem que dividir dividendos distribuir dividendos para o município. Só para encerrar esse exemplo de Roterdã, lá em Roterdã existe uma cerimônia anual, quando eles fecham o balanço, apuram o lucro, o presidente do porto vai na prefeitura e simbolicamente entrega um cheque para o prefeito da distribuição de dividendos do lucro do porto para o acionista município. E o município vai aplicar o que é de interesse da população. Essa não é uma realidade que nós vivemos.
Não, nós temos o porto administrado por Brasília. Por Brasília. E por interesses políticos partidários. Então, agora, Rubens, eu queria ouvir de você, porque essa foi a primeira questão mesmo, para você que está nos assistindo. Por que que o cidadão santista acaba não dando tanta importância ao porto? Primeiro, por essa gestão distante. E segundo, porque ele entende, às vezes, que o porto, ele é um empecilho, inclusive para a mobilidade urbana da nossa cidade. Basta saber que em épocas cruciais como é que fica a entrada e a saída da cidade, né? Nem a soja agora, né? Por exemplo. Sem contar a soja agora, problema no Pará e coisas dessa natureza que vem repercutir em filas de caminhões aqui, na nossa cidade. Sim. O que você pensa disso? Como que nós vamos mudar essa situação? Não, eu acho que a primeira coisa que tem que ser pensada é justamente essa questão da gestão. Até por exemplos de outras cidades, né? A gente tem em São Paulo as ideias lá do Dória, no sentido de criar até uma secretaria no sentido de privatização e parcerias. Essa ideia não pode partir apenas do município de Santos, ela tem que vir da população como um todo. Exigir que o porto seja eficiente e traga dividendos, sim, não só o dividendo do grande volume de carga e tudo mais que a gente tem. É importantíssimo para o porto que isso aconteça também, mas para a população tem que ter o reflexo. Poxa, se eu consigo perceber que o porto, que é uma atividade... o Sérgio, na outra vez que esteve aqui, até explicou, se não fosse o porto, não existia Santos. Exatamente. Né? Se isso é tão importante para nós, enquanto cidadãos, a gente tem que dar o valor certo. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se tirarmos essa questão da política partidária, da politização mesmo da gestão portuária. Que o bem maior qual é? É o benefício que ele pode causar, em termos de atividades, em termos de alocação de mão de obra, ou de tecnologia envolvida, enfim, modernização, várias coisas acabam não sendo feitas, porque a gente ainda está no século XIX, infelizmente. E é essa no pensamento. E essa questão político-partidária, né, ela esbarra numa outra questão, que é a questão legislativa, porque o que leva a isso? Essa política partidária leva a ter regras, regramentos, leis, que acabam por causar empecilho. E a atual lei portuária, ela não tem, a bem da verdade, é uma lei que está faltando. É uma lei que não se completa em si mesma. Nós estamos vendo o país, né, a situação caótica que o país está vivendo, e ninguém mais esconde e nega a grande responsabilidade do governo anterior, né? O governo da presidente Dilma foi caótico, né, em todas as esferas. E deixou sequelas que nós estamos experimentando até hoje. E vamos experimentar mais tempo. Vamos ter muito tempo ainda para recuperar isso. E ela foi eficiente numa coisa: o poder destrutivo dela não foi seletivo, ele foi generalizado. E ele aconteceu também no segmento portuário. Ela botou na cabeça que ela precisava, ela queria reconstruir o país, né, dentro da ideologia centralizadora dela, e ela revogou a lei de modernização portuária, que foi a 8.630 de 1993, uma lei que ela era parâmetro dos exemplos do mundo, que foi debatida por 2 anos e meio no Congresso. A 8.630, aprovada em 93, ficou 2 anos e meio sendo debatida no Congresso. Ela revogou essa lei em 2013 por uma medida provisória, implantou uma nova lei, e o pior não é que ela simplesmente revogou uma lei e implantou uma nova lei. Ela implantou uma nova lei por medida provisória que ela é contrária a todas as melhores práticas que existem de porto no mundo. Então não existe hoje nenhum país do mundo que tenha uma legislação portuária tão distorcida, tão equivocada como a atual Lei 12.815, resultado da medida provisória 595 editada pela presidente Dilma. Esta lei precisa ser revista, já estão havendo trabalhos hoje. Qual é o movimento que se tem? Porque o que a gente tem visto, com base em tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, que uma lei que tinha com o cunho de modernização trouxe um regresso. Nós estamos voltando no tempo. Nós andamos para trás, tanto é que depois dessa lei
parou tudo. Na verdade, parou tudo desde o momento que começou a sair a informação de que ela ia mexer na lei. Todo mundo dizia assim, até nos bastidores, a gente fazia reuniões, né, com empresários e todo mundo dizia, não, ela não vai ser louca de revogar uma lei. Ela foi, né? E a partir dali parou tudo. E pra você ter uma ideia, um exemplo do que... só vou mostrar um dos efeitos desta lei. Na lei anterior, quando o Porto licitava uma área, fazia uma licitação de arrendamento de uma área, o valor arrecadado daquela licitação ficava no próprio Porto, para que o Porto investisse em infraestrutura, em modernização. Você sabe que foi feito, ano passado, foi feita a licitação de um terminal de grãos na Ponta da Praia, certo? Certo. O leilão recebeu um lance de 400 milhões de reais aproximadamente. Esse dinheiro que as empresas que participaram, que ganharam a licitação, que pagaram os 400 milhões, sabe para onde foi esse dinheiro? Para o Tesouro da União, vai o dinheiro lá para o governo federal. Aí depois fica lá você mendigando dinheiro para dragagem do governo federal. Por quê? Porque ele recebe tudo e ele distribui da forma que ele quer. Isso é o reflexo de uma ideologia centralizadora equivocada. Esvaziou-se a administração portuária local, acabou-se na prática com o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária. Ele é hoje um conselho apenas consultivo, entre aspas, porque não tem poder de nada e ninguém consulta ele. E o que é mais grave ainda, além dele não ter poder deliberativo, metade dos votos é do próprio poder público. Então o poder público consultando a ele mesmo. Então, na prática, nós não temos hoje nenhuma decisão que seja local. Tudo hoje é decidido em Brasília, agora pelo Ministério dos Transportes. Como existe uma disputa política hoje também pelos cargos lá no Ministério dos Transportes em relação à área portuária, o sistema portuário brasileiro está aí travado e a gente sofrendo as consequências localmente. E olha, o nosso porto, diante de tantas dificuldades, ainda consegue ser o melhor e ser o melhor que eu digo em questão de movimentação e ainda com tantas mazelas que nós temos que corrigir. Agora eu queria ouvir do Rubens também, trazendo essas questões, porque se distanciou para o governo federal, fica distante do município. O município tem que ir com o chapéuzinho na mão também, para tentar reverter. Uma estratégia, né? Pois é, recursos que podem trazer benefícios para cá, com educação, com saúde, com a creche que você precisa, com uma série de outras coisas. Transporte urbano. Transporte urbano, melhoria na cidade, investimento de infraestrutura. E aí o que a gente tem visto? Que havia uma ideia de recuperação do centro histórico para trazer esses investimentos. E que efetivamente a gente tem visto hoje que esses empreendedores que vieram para cá e empreenderam estão passando por momentos de dificuldade por conta da falta dessa recuperação. Você vê dessa forma, Rubens? Com certeza, Kerala. O que acontece no nosso país é que, até como foi falado pelo Sérgio agora, você tinha uma lei portuária que foi consensual, que teve debate e tudo mais, de repente vem e muda o jogo. A mesma coisa é a revitalização do centro. O que aconteceu? Em algum momento, aqui, quando faltava, sei lá, 5% para terminar e concluir, fazer aquilo ser entregue de uma maneira como foi prometida, o interesse cessou de alguma maneira, sabe-se lá por que motivo. Só que o investidor veio e colocou dinheiro dele aí. É isso aí. E quem investe, ele quer ter o retorno. Senão não investiria. Senão seria uma doação. E é possível fazer doação. Então, aqui no Brasil falta o quê? Essa questão do começo, meio e fim. Sempre os interesses acabam sendo atropelados ou atropelando aquilo que é o efetivo benefício de todos. No caso aí, até mesmo do projeto, talvez o que faltou para que ele seja cobrado é que a própria população abraçasse o projeto. Não só o político. O político vai propor, vai apresentar o projeto, eventualmente aí, no caso, a Câmara aprovou também, mas eles são representantes da população. Mas a população que colocou esses políticos lá
na medida em que vê que esse projeto está caminhando, tem que abraçar ou falar assim, olha, nós não queremos, nem comece. Mas falta essa conscientização, esse posicionamento por parte do brasileiro em si, do santista também. Então, e aí nós nos deparamos, né, com uma iniciativa popular que, a bem da verdade, a grande maioria não sabe nem o que está acontecendo. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial e nós vamos voltar, e eu quero falar um pouquinho mais do Porto com o Rubens Moscatelli e o Sérgio Aquino, nosso convidado. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo, nós estávamos falando das questões portuárias, aqui com o Sérgio Aquino, nosso convidado, e o comentarista Rubens Moscatelli. Eu queria adiantar um pouquinho essa nossa visão e falar sobre a questão de segurança do porto. Porque antes da emenda constitucional 45, e você que está nos assistindo para poder entender isso, é que todas as questões envolvendo acidentes que envolviam no trabalho, o trabalhador, agora vão para a justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Mas antes não era assim, era a Justiça Estadual. E um grande número de acidentes ocorriam no porto. E eu tenho visto, nos dias de hoje, com os números, que caiu vertiginosamente, e isso é um ponto extremamente positivo para todas as partes. Para o trabalhador, para o investidor, para o armador de navio, né? O dono do navio que manda o navio para cá. E eu queria ouvir uma opinião do Sérgio a esse respeito. O que se fez efetivamente que nós conseguimos vencer essa vulnerabilidade com a vida humana, né? Zé Roberto, você está trazendo um ponto extremamente importante, relevante, que é a preservação da vida humana, né? A preservação da condição de saúde do trabalhador. O sistema portuário, ele mudou radicalmente. E esse é um movimento que aconteceu mundialmente a partir da década de 60, que foi o movimento de especialização de operações com a introdução do container. Porto antigamente movimentava caixa, tambor, sacaria, né? E isso implicava que na condição física. O trabalhador portuário do passado, ele precisava carregar esses volumes e, portanto, o grande atributo para ser um trabalhador portuário era a condição física. Hoje, Porto não movimenta mais isso. Porto movimenta container, granel sólido, granel líquido, veículos e algumas cargas especializadas. E tudo isso é movimentado de forma mecanizada, automatizada. São equipamentos. Nenhum trabalhador mais, por mais que se some um grupo grande de trabalhadores, vai conseguir levantar um container e botar, subir uma rampa e botar esse container lá no deck, no porão ou lá em cima na tampa de um navio. É impossível, não é? Da mesma forma um veículo. Então tudo isso é movimentado por equipamentos. Substituiu-se então a condição física e o envolvimento físico do trabalhador com relação à carga
pela característica de capacitação de um trabalhador para movimentar e operar um equipamento, né? E o grande exemplo disso é movimentar um joystick, porque a maior parte dos equipamentos são movimentados assim. O trabalhador completamente distante da área de operação, da área de risco. Então, hoje a regra é justamente o contrário do que era do passado. No passado você tinha que ter o trabalhador na área de operação, envolvido no movimento da carga. Hoje o trabalhador tem que estar fora dessa área. Por questão de segurança. E, portanto, quando ele está cumprindo os procedimentos de segurança, ele está fora disso, os acidentes só acontecem quando há um erro de procedimento. Então, por exemplo, se um trabalhador estiver numa área de operação de movimentação de container, quando lá não deveria estar. Então, por isso que despencou a quantidade de acidentes. E a culpa acaba sendo exclusiva da própria vítima, se eventualmente se acontece. Mas eu queria aqui fazer um contraponto e colocar uma pimenta na nossa discussão, e eu sempre coloco essa pimenta para o Rubens Moscatelli, pela proximidade que nós temos com o Rubens. Nós estamos vendo que essa automatização, modernização no porto, ela é benéfica, sem dúvida nenhuma. E na questão do ponto do trabalhador? Houve fechamentos de postos de trabalho? Alguma dificuldade nisso? Ou eu tenho uma ideia muito formada sobre isso, o Rubens sabe, e vocês também sabem do meu posicionamento, que já fiz aqui por mais de uma vez. Eu acho que essas coisas podem caminhar paralelamente, não é, Rubens? Com certeza. Você tem a modernização da relação trabalhista, o Sérgio acabou de descrever como era e como é. Como é, exato. Quando você movimenta as caixas, movimentava sacos e tudo mais, você precisava de uma quantidade maior de pessoas. Hoje não, hoje você compartimenta, coloca lá no container, acabou. Pega pelo guindaste e vai embora. Então, não só na relação portuária, mas na relação de outros trabalhos e outros serviços que nós temos, a tecnologia ela vai sendo introduzida para facilitar a vida, não só do trabalhador que não se expõe ao risco, mas também para o usuário. Isso faz com que barateie toda aquela operação e a pessoa que tem o investimento tem o retorno dela, mas também aquele que consome o serviço ou o produto também não seja penalizado com um custo maior. Perfeito. Então é uma relação de causa e efeito. O que tem que acontecer em relação aos trabalhadores em geral? Também se modernizar. A gente não pode parar no tempo. Eu tenho que ser multifuncional. Hoje tem equipamento multifuncional. Sim, claro. E cada vez mais isso vai ser exigido. O próprio direito se tornou multidisciplinar, não é? Exatamente. E aí o que acontece? A gente tem que pensar nisso, lamentar por aqueles que eventualmente vão perder o emprego, mas falar para que eles tenham um incentivo de procurar se aprimorar. Não pode parar. E é perfeito, por quê? Nesta colocação nós temos o quê? Um aumento de volume, aumento de trabalho, o que vai diferenciar o trabalhador deste posto de trabalho é a falta de preparo do próprio trabalhador. Importante vocês destacarem essa questão da mudança da característica, né, do trabalho e das operações, porque esse é um movimento que acontece na história da humanidade há muito tempo. Perfeitamente. É que ele ultimamente tem acontecido com uma velocidade muito maior. Nós não podemos nos esquecer que também lá na chamada Revolução Industrial, o artesão também perdeu a sua função. O artesão, na época que produzia, que fabricava sapatos, perdeu a sua oportunidade de trabalho porque uma indústria passou a produzir de forma industrial o sapato. Recentemente, nós estamos tendo esses movimentos de substituição provocado pela tecnologia de uma maneira muito mais rápida e de uma forma sucessiva, uma coisa atropelando a outra. Nós, por exemplo, talvez muitos espectadores aí, de mais jovens, talvez não saibam, não vivenciaram isso, mas nós vivenciamos. Nós vivenciamos, por exemplo, uma época em que a coisa mais importante que tínhamos quando a gente era moleque para pensar em trabalhar era fazer um curso de datilografia. E aí a gente ia
escrever na máquina. Aí a máquina, né, de datilografia, ela foi substituída depois pelo telex, depois pelo facsímile, depois pelo e-mail, depois por tudo. E mais um pouquinho aproximando para quem mais seja jovem, houve uma época em que tirar fotografia, o gigante mundial chamava-se Kodak. Ninguém imaginava que a Kodak, que vendia e praticamente controlava 70%, 80% do mercado de filmes de máquinas fotográficas no mundo, de repente essa indústria começou a sofrer uma concorrência das máquinas fotográficas digitais, que começaram já a botar a Kodak de lado. Aí a Kodak pegou e conseguiu fazer uma máquina fotográfica digital também. Só que aí a Sony, que mandava no mundo, né? Estou usando as marcas aqui porque mandava no mundo da máquina digital, também foi atropelada pela fotografia no celular. Então, essas coisas todas geraram desocupação funcional, porque a quantidade, milhares e milhares de trabalhadores que trabalhavam, por exemplo, produzindo filmes lá na Kodak, tiveram que ser recolocados. O importante é que nós tenhamos uma atenção no treinamento e requalificação. Para isso, é fundamental, por exemplo, no segmento portuário, resolver o problema dos recursos que são arrecadados pelas empresas para treinamento e não conseguem ser aplicados porque ficam retidos no orçamento do governo. Então, essas questões é que precisam ser trabalhadas de maneira madura e responsável. Agora, pegando o gancho que vocês disseram agora há pouco, estas questões na cidade e no porto somente andarão no dia em que a sociedade da nossa cidade, a comunidade, né, e qualquer bairro, entender que o porto é fundamental e que nós temos que lutar para participar em todos os pontos relevantes. E que os planos não sejam mais abandonados de um governo para o outro. Plano, país sério, país maduro em termos de sociedade, planejamento é planejamento de Estado e não de governo. A questão da área de revitalização no centro, que atraiu o Museu Pelé, o prédio da Petrobras, prédios de escritórios modernos que foram lá implantados, é porque estava prevista a revitalização dos armazéns, para poder fechar o programa de recuperação histórica. Abandonou-se a revitalização dos armazéns, o centro histórico continua com aquela mancha. Faltou uma peça na engrenagem. Faltou aquela peça, todos os investimentos foram feitos ali, estão hoje com sérios problemas de viabilidade. E essas questões de continuidade, de planejamento, é uma questão estritamente de vontade política. E a vontade política tem que nascer daqui, do cidadão. É nossa. É nós que vamos exigir aqui dos nossos vereadores, do prefeito da nossa cidade, uma movimentação nesse sentido. Do síndico do prédio também. Do síndico do prédio, inclusive, que é parte integrante desse processo. A responsabilidade do síndico é de fazer o planejamento, mas é de todos os condôminos de aprová-lo. Perfeitamente. Então tem que participar lá, dizer, não é desse jeito, é do outro. Se não fizer dessa maneira, a mensagem maior que fica aqui, né, para o síndico, para o condômino, para nós, para o cidadão, é que o governo, a gestão de governo, seja ela lá no condomínio, seja ela na municipalidade, na administração pública, é de legado. Nós damos a alguém o direito de falar em nosso nome. E nós temos que exigir deste direito que foi legado. E aí, só você pode fazer isso, eu posso fazer isso, nós temos que fazer isso numa ação conjunta. Felizmente, o nosso programa acabou, foi rápido, foi um prazer ter você conosco, nos assistindo. Suas considerações finais, Rubens? Obrigado, Querela. Na verdade, eu vou intimar o Sérgio a voltar na próxima oportunidade. Vamos falar só de questões trabalhistas, porque a gente chegou num ponto trabalhista que me chamou a atenção. Sim. E eu me contive aqui, que eu tinha tanta coisa para falar, ainda mais as gerações. Mas o tempo é curto, infelizmente. Então queria agradecer ao telespectador e até a próxima. Sérgio Aquino, consultor portuário, muito obrigado pelo convite, suas considerações. Roberto e Rubens, eu que agradeço, estou à disposição, a gente acertando a agenda, nós estamos há mais de um mês tentando definir a agenda, estou à disposição, é sempre um privilégio falar da cidade do Porto, que é um
condomínio. Muito obrigado, Sérgio. Sempre aceita os nossos convites à medida de que a gente consegue conciliar as nossas agendas. E você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua presença sempre conosco, nos assistindo. E quero te convidar para continuar conosco aqui na TV Com, Canal 11, e que você também participe efetivamente da nossa programação e dos nossos programas futuros. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.